A história aqui trazida é a mesma celebrada em toda a Páscoa pelos cristãos ao redor do mundo. É imutável e demonstra o amor de Deus pela humanidade. Nesses tempos sombrios em que vivemos, temos que voltar os nossos olhos a Cristo, nossa esperança, mesmo de uma forma digital, que a sua fé esteja sobre Ele, e que a sua esperança esteja sobre Ele, e que a sua vida esteja nele. Os discípulos Pedro, Tiago, João e André estão em uma chamada conversando sobre os acontecimentos do dia anterior, no qual Jesus foi traído e preso. Mano, quem diria que Judas fosse um traíra? O cara foi logo dando beijinhos no rosto do mestre. Pedro fez certo e cortou a orelha do soldado. Eu fiz por impulso, mas o mestre mostrou seu amor por todos aqueles pecadores. Ele botou a orelha no lugar e pediu pra gente recuar. O Tiago vai ficar mudo aí? Não vai falar nada sobre o mestre? Acho que a gente precisa juntar todos os discípulos, invadir o lugar e salvar Jesus. Para com isso, Jesus já tinha falado que isso ia acontecer. Ele sabia de tudo e não fugiu. Se ele não fez nada, tudo isso deve ter um propósito, não é mesmo? Eu neguei 3 vezes, como o mestre tinha falado que aconteceria. Vou sair aqui já, para orar e ver no Face. A data é a hora da crucificação. Falou. Falou! Estou saindo aqui também. Meu mestre, não acredito que te neguei 3 vezes. Jesus foi julgado, condenado e crucificado. Um dia depois de tudo isso, os discípulos se reuniram novamente em uma chamada de vídeo. Falei para vocês que tinha caroço nesse angu, o céu escureceu, a terra tremeu, pessoas sendo ressuscitadas e o véu do templo se rasgou. Tá maluco? Mano, tô arrepiado até agora. Confesso que eu estava arrasado até agora. Os gritos dele quando eu começava a pregar. Quando levantaram a cruz com ele, deu para ver Maria e outras mulheres chorando. E ainda colocaram escrito na cabeça dele: esse é Jesus, o rei dos judeus, só para tirar sarro da cara dele. Agora ele tá lá, dentro de um túmulo com uma pedra gigante na entrada. Fiquei sabendo que é pra gente não tirar o corpo dele de lá e fingir que ele ressuscitou. Como se a gente fosse fazer isso. As Marias querem ver o túmulo. Depois vou perguntar para elas como foi. Maria Madalena, após visitar o sepulcro de Jesus, ligou para Pedro para relatar o que ela e as outras Marias presenciaram ali. Pedro do céu, se eu te contar, você não vai acreditar. O que aconteceu? Te deixaram ver o mestre? Aí que tá, quando a gente foi lá, começou um terremoto. Um anjo desceu e rolou a pedra. Para com isso, fala a verdade. Estou te falando, os guardas que estavam lá saíram correndo. O anjo falou que o nosso mestre não estava mais ali. Ah não, roubaram o corpo do mestre e ele não pode nem descansar em paz. Não, não é nada disso. O anjo disse que ele ressuscitou. A gente foi onde estava o corpo e nem sinal do mestre. O anjo disse pra gente avisar os discípulos pra gente encontrar Jesus lá na Galileia. Vou pedir o Uber e vou para lá agora mesmo. Tem mais, a gente viu Jesus. Então ele apareceu na nossa frente, nós abraçamos ele e então os adoramos. Vou sair correndo aqui para ir para Galileia. Meu mestre está vivo. Sim, ele ressuscitou. Jesus vive. Os discípulos foram para Galiléia ao seu encontro e ali prepararam uma live. E aí galera, tudo bem? Aqui é Jesus com vocês. Morri, mas ressuscitei, né? E estou aqui com alguns discípulos organizando essa live, né, Pedro? Né, Tiago? Né, João? A gente está organizando aqui essa live para vocês aqui desse monte na Galiléia, para poder trazer uma mensagem para vocês. Estamos todos respeitando as normas da OMS, mantendo distanciamento social, usando máscara, álcool em gel, né, medindo temperatura. E eu tenho uma mensagem para vocês, tá?
Então presta bem atenção. Toda autoridade no céu e na terra me foi dado. Então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a seguirem tudo aquilo que eu lhes passei, que eu lhes ensinei. E lembre-se, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Sim, ele não está mais na cruz. Ele não está mais no túmulo. Ele ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra.
perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, descanse no Senhor. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaia na graça do Senhor, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Amém, Senhor, amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. As aves do céu cantam para Deus. De manhã, quando você sai para caminhar, vê os pássaros cantando, vê o sol nascendo, a vida em toda a sua plenitude e abundância. É o momento de agradecer a Deus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo ao
Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 vem sobre nós. Neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Filho, o que você viu? O que você viu, meu amor? Hã? O que, amor? O coelhinho passou aqui? Ó, quando Jesus morreu, os seus seguidores se sentiram tristes e sozinhos. Eles colocaram seu corpo em um túmulo e fecharam
acharam com uma grande pedra. Após 3 dias, várias mulheres foram ao túmulo chorar e encontraram a pedra removida. Ele está vivo! O anjo disse naquele primeiro dia de Páscoa: muito bom! Amém! Páscoa, meus irmãos. Amém. Boa tarde, irmãos. Boa noite, bom dia para você nesse dia de Páscoa. E a minha oração é que Deus possa falar com você por meio dessa palavra e o teu coração possa ser ricamente renovado pela palavra de Cristo. Nessa data tão importante para o cristianismo. A minha oração é que não seja mais uma mera palavra, mas seja algo que venha trazer renovação, restauração e fortalecimento da tua fé. Oremos pedindo para que Deus abençoe esse momento. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua palavra que é rica e poderosa, uma palavra que transforma as nossas vidas, que nos aviva. E esta palavra, Senhor, tem ainda poder para transformar os nossos corações, para nos renovar, para nos dar paciência, para nos dar esperança e alegria no momento de tantas dificuldades e turbulências. Nós oramos agradecidos, no poder do nome de Jesus, que é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 16 até o 23. Efésios capítulo 1, dos versículos 16 ao 23. Vou ler na versão
Almeida, revista e atualizada. E diz o seguinte: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito, sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que enche tudo em todas as coisas. Meus irmãos queridos, essa semana eu recebi uma notícia que me deixou um tanto consternado. Não sei quantos de vocês viram. Uma pessoa que apostou na Mega Sena da virada e tinha até essa semana para poder retirar o dinheiro que havia ganho. 161 milhões de reais aproximadamente. Uma bela quantia. Não é mesmo? Quantos de nós, se soubéssemos que tínhamos toda essa dinheirama para receber, não iríamos lá para reclamar ou para se apropriar daquele dinheiro que era nosso por direito? E esta palavra a que nós acabamos de ler agora há pouco, ela se refere também a riqueza da herança que os cristãos possuem em Cristo. E que muitos cristãos não têm se apropriado, não têm vivido à altura dessa esperança, dessa riqueza, dessa herança espiritual que lhes foi concedida em Cristo. A palavra de Deus fala aqui no versículo 17 que Paulo ora para que os irmãos da igreja de Éfeso, ou os Efésios, recebessem espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Deus é. Meus irmãos queridos, uma oração que Paulo faz não é para que os irmãos de Éfeso pudessem ser ricos ou prósperos, ou irmãos que tivessem boa condição financeira, ou que tivessem carisma, ou pela família. Não é nada disso que ele ora. Ele ora para que Deus dê espírito de sabedoria e de revelação da pessoa de Deus. Ou seja, Paulo está pedindo pelos irmãos de Éfeso para que Deus revele quem ele é. Irmãos, quantos de nós temos orado nesses últimos dias por tantas questões que são urgentes e necessárias? Temos clamado por pessoas, por saúde, por tantas pessoas que têm perdido emprego, por tantas pessoas que têm passado por crises emocionais, de depressão, de pânico. Quantos de nós não temos orado por pessoas que têm sido acometidas pela Covid, que vieram a falecer? Quantos de nós não perdemos familiares? Quantos de nós não temos ficado atribulados pelas situações que estamos passando como mundo, como igreja, como corpo de Cristo? E essas coisas são necessárias. Mas eu gostaria de incentivar os irmãos a que nós partamos para um nível mais profundo de oração, ao nível que o próprio apóstolo Paulo fala aqui na carta de Éfeso, aos irmãos da igreja de Éfeso.
é de que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria e de revelação de quem Deus é. Meus irmãos, mais do que nós orarmos por qualquer outro motivo, mais do que orarmos pela cura, pela salvação, para que nos reencontremos, a minha oração é de como o apóstolo Paulo orou para que Deus lhes desse a igreja de Éfeso espírito de sabedoria e de revelação de quem ele era. A minha oração é de que Deus possa se revelar nessa pandemia. A minha oração é que no meio de todos os sofrimentos que passamos, que o Senhor nos dê uma percepção mais profunda de quem o Senhor da igreja é, a quem nós servimos, a quem adoramos, a quem buscamos, a quem jejuamos. A minha oração é de que nós como igreja possamos orar mais. Senhor, no meio de todo esse sofrimento, nos revela e nos dê espírito de sabedoria e de revelação de quem o Senhor é. Mais importante do que você saber o teu número de CPF, do teu RG, a tua altura, o teu peso, a data de aniversário dos teus amigos, o quanto você tem na tua conta bancária, é saber quem Deus é. Isso é bom, necessário para todos nós. Nós devemos orar também, meus irmãos, não apenas para que conheçamos quem Deus é, mas para que esse conhecimento da pessoa de Deus possa influenciar e mudar a nossa perspectiva de vida. Paulo ora: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Conhecer a Deus não deve ser apenas o primeiro objetivo das nossas vidas. Ser transformado, ser impactado, ser mudado pela forma como conhecemos a Deus, deve ser o nosso objetivo de vida. Quem conhece a Jesus, quem conhece a Deus e vai conhecendo mais, e vai orando e buscando quem esse Deus é, saber quem esse Deus é, será transformado por essa maneira de enxergar as coisas. Paulo ora para que eles saibam qual a esperança do seu chamamento. Ele ora para que aqueles irmãos sejam iluminados nos seus olhos do coração. Às vezes os olhos dos nossos corações estão cegos, estão impossibilitados de ver, porque não conhecemos quem Deus é. E à medida que conhecemos quem Deus é, meus irmãos, seremos transformados, os olhos dos nossos corações vão ser abertos, e a esperança irá brotar em nosso coração. A esperança do nosso chamado. Páscoa é isso. Páscoa é a ressurreição de Cristo dentre os mortos, mas é sobretudo a ressurreição da nossa esperança. Cristo em vós, como diz Paulo, a esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, você tem a esperança da glória em Deus à medida que você o conhece, que você pede a Deus que Ele se revele a você. Você vai se enchendo de uma esperança. E aqui fala: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual a riqueza da glória que você tem por ser filho de Deus? Qual a herança? Qual é o tamanho da herança espiritual que você e eu temos por cremos em Cristo? Conhecer a Deus e não mudar de vida é não conhecer a Deus. Quem conhece a Deus em profundidade vai conhecendo, vai expressando em seu modo de viver, por mais difícil que esteja a situação, esperança. E Paulo prossegue aqui: e qual a suprema grandeza do seu poder, e preste atenção,
para com os que cremos. A suprema grandeza do poder de Deus se manifestará, meus irmãos, para com aqueles que creem, que têm fé em Deus, que não creem em si próprios, que não creem naquele que está no seu lado, porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço. Quando eu penso na suprema grandeza do poder a que Paulo se refere aqui, meus irmãos, eu me lembro do Supremo Tribunal Federal. É o poder máximo em termos de julgamento nesse país, onde a justiça se estabelece. E a suprema grandeza do seu poder, que está dizendo aqui Paulo, está se referindo ao poder maior que existe no universo, que é o poder que é em Deus. E a palavra de Deus diz que a suprema grandeza do seu poder, ela está disponível para todos aqueles que creem. Que creem em Jesus, que creem em Deus, que creem na verdade do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, que professam e que obedecem a esse Senhor, e que esse poder está disponível para nós que cremos. E que esse mesmo poder, olha aqui, meus irmãos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. A suprema grandeza do poder de Deus, meus irmãos, está disponível a nós para os que cremos. E esse mesmo poder, está escrito aqui em Efésios, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o fez sentar-se nos lugares celestiais, acima de todo principado, de todo poder maligno, potestade, de todo domínio, de todo governo, de todo político, de todo presidente, de todo governador, de todo prefeito, de todo o Supremo Tribunal Federal, que se possa referir não só nesse presente momento que vivemos, mas também no futuro. Irmãos, não existe nada acima de Deus. Muitas vezes nós nos indignamos com tantas coisas que vemos, de tantas injustiças, mas não há nada, absolutamente nada, que escape aos olhos do Senhor, do supremo poder que há na pessoa de Deus. E esse poder está em nós, os que cremos. Nós especificamente quem? Na igreja, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quem são as pessoas que creem? Ou pelo menos teoricamente, quem deveriam ser as pessoas que creem? Igreja. Esse poder supremo e grandioso está na igreja. E como Paulo pede para que esse poder se manifeste pela igreja, através da oração. Por isso a oração não é uma tarefa dispensável, não é uma tarefa opcional, que fazemos quando queremos ou desejamos. É uma tarefa obrigatória de todo cristão, de toda igreja. É através da oração que nós cooperamos com Deus naquilo que Ele já está fazendo. Por meio da oração, meus irmãos, nós nos tornamos cooperadores da obra que o Senhor já está realizando no mundo. A igreja de Deus é o agente de implantação do reino de Deus neste mundo. Nós nos tornamos cooperadores com aquilo que Deus já está fazendo. Meus irmãos, a minha oração é que a igreja possa clamar para que a suprema grandeza do poder de Deus se manifeste neste mundo, para que pessoas possam conhecê-lo de uma maneira tremenda, e que eles recebam o espírito de sabedoria, de revelação de quem Ele é, e que a suprema grandeza do poder de Deus se manifeste em nós, que cremos.
que é a igreja de Cristo. A igreja de Deus começa orando. A igreja de Deus começa de joelho. E uma igreja de joelho é uma igreja poderosa. É uma igreja que, como diz Jesus lá em Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Irmãos, meus amados, a minha oração é que essa esperança nos encha nesses dias. E eu quero deixar aqui em Romanos capítulo 15, que Paulo fala. Romanos 15 diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A igreja de Deus, através da oração e das suas ações, expressa esperança. E é uma esperança que é expressa em forma de alegria e paz. Como diz aquela música, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro, é porque eu creio em meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Que o Deus da esperança encha cada um dos irmãos de alegria, de paz no crer. Porque à medida que nós cremos, nós expressamos a riqueza da herança que há em Deus, no meio de tanta desesperança. Esta é a minha oração. Amém, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ter agora um momento de louvar a Deus através de uma música. O sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra
referência, ela é o centro da nossa esperança. Nós te louvamos por cada irmão, pela Igreja de Cristo, que pode manifestar essa grandeza do poder da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Nós te louvamos e nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, fala acerca do encontro que Jesus Cristo tem com 2 discípulos a caminho da cidade de Emaús. Essa passagem muito conhecida, a partir do versículo 28, diz o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Nessa passagem que nós conhecemos tão bem, é retratada a história de 2 homens que haviam passado em tempo em Jerusalém, estavam indo em direção à aldeia de Emaús, e de repente o próprio Cristo, diz a história, que entra no meio da conversa e começa a perguntar o que aconteceu, e eles começam a falar das últimas notícias, dizendo sobre Jesus, que ele havia morto, e algumas pessoas haviam dito que ele havia ressuscitado. E o próprio Cristo então começa a conversar com eles, começa a explicar as Escrituras, que era a vontade de Deus que aquilo tudo ocorresse, que ele sofresse. E então, diz a passagem que quando estavam no final do dia e Jesus já estava querendo ir embora, eles o constrangeram a ficar. Eles fizeram questão de que Cristo ficasse ali com eles. Diz a palavra que Jesus tomou o pão, um pão aqui simbolizado por esse pequeno pedaço de biscoito, abençoou e, tendo partido, lhes deu. E diz a palavra que a partir desse momento se abriram os olhos deles e eles o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Através desse pequeno ato, dizem alguns estudiosos, o pastor Eugene Peterson fala que muito provavelmente esse partir o pão tem a referência à própria simbolização da ceia. Então, partir do pão e tomar do cálice faz referência ao sacrifício de Cristo. Naquele ato de próprio Cristo repartir o pão e dar para eles, e eles reconhecerem ao Cristo, reconhecerem Cristo naquele que falava com eles, simboliza o ato de que a ceia é o próprio ato que abre os olhos da nossa fé e nos faz enxergar o próprio Cristo. No momento, irmãos, que nós entendemos o significado da ceia, nós entendemos mais profundamente quem Deus é, quem Jesus é. Quando entendemos o significado da ceia, do sacrifício de Jesus, do seu derramar, os nossos olhos se abrem e nós ficamos como com os corações em brasas, como eles mesmos falam. O nosso coração não ardia enquanto ele expunha a palavra a nós. A minha oração é que nessa noite, você e eu possamos comer do pão e beber do cálice. E nesse ato, enxergar mais do que um mero ritualismo, mas enxergar o verdadeiro sacrifício e derramar o sangue de Jesus. E possamos conhecer a Jesus, quem é o próprio Cristo. Então vamos comer do pão, vamos beber do cálice do Senhor com muita alegria no coração. Senhor, nós te agradecemos
porque o sangue de Jesus derramado em nosso favor faz sentido a toda a nossa existência e traz alegria e faz arder as nossas almas com uma paixão renovada por Deus. E esta é a minha oração aqui nesta Páscoa. Esse sangue derramado, esse corpo triturado em nosso favor, possa fazer um significado ainda mais profundo e o nosso coração possa ficar cheio de esperança e de alegria. Nós te agradecemos. Continua a se revelar a nós através desse momento tão simbólico, de valor tão importante para a nossa fé cristã. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esteja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.